Olá, graça e paz. Quero compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 17, o Senhor Jesus, no início do seu ministério, começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, o que significa? Reconhecer a culpa, deixar de praticar aquele mal que se pratica e voltar-se para Deus totalmente arrependido dos seus erros, dos seus pecados e desejoso realmente de mudar de vida, mudar a sua situação atual, se tornar uma nova pessoa. Temos ouvido aí muitas mensagens de muitos pregadores dizendo para o povo se prepararem para a vinda do Senhor Jesus, que está muito próxima. Mas não dizem como se preparar. Se preparar para o arrebatamento, se preparar para tudo que está por acontecer no mundo. Estamos vivendo os momentos finais da igreja sobre esta terra. E os juízos de Deus estão sendo derramados sobre esta terra. Nunca se ouviu falar tanto em pestes, em guerras, em doenças, em violência, em aumento de criminalidade, aumento de corrupção, em confusões e contritos e violências nos lares. Está uma coisa assustadora e cada dia aumenta mais. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, nada disso nos impressiona, porque estamos bem instruídos acerca de todas essas coisas. Mas em que devemos nos preocupar para nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus? Que queira ou não a humanidade aceitar, isto irá acontecer. Queira ou não as nações do mundo, inclusive as mais poderosas, querendo aceitar ou não, isto irá acontecer. Isso não depende do homem, isto é projeto de Deus e irá acontecer de qualquer forma. E estamos vendo o mundo caminhando para um desfecho final, no cumprimento de todas as profecias. E a ordem do Senhor Jesus é que todos devem se preparar para encontrar-se com Ele. Mas preparar como? Jesus está deixando bem claro aqui no versículo que eu acabei de ler. Arrepender-se, arrepender dos seus pecados. Mas o que é pecado? É tudo aquilo que transgride as leis de Deus. E que nós sabemos que a nossa geração está, infelizmente, afundada em pecados, em abominações, em coisas que são detestáveis ao nosso Deus. Então é necessário que haja um arrependimento, uma mudança radical de comportamento, de vida e uma aproximação de Deus. Só é possível aproximar-se de Deus e ter comunhão com Ele aqueles que se arrependem, que mudam as suas vidas, que se apresentam diante de Deus quebrantados e contritos e dispostos a permitir o Senhor Deus fazer a sua obra na sua vida. Então a mensagem é: arrependam-se dos seus pecados. É o primeiro passo de um preparo para encontrar-se com o Senhor Jesus, que está às portas para buscar a sua igreja. A palavra de Deus, ela há de se cumprir na sua totalidade, porque Deus disse, está escrito: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel, nunca faltou com a sua palavra. E sabemos pela Escritura, pelas Escrituras, que todas as vezes que a humanidade ultrapassou todos os limites permitidos de pecar, de cometer abominações, de profanar, de cometer sacrilégio e de blasfemar contra Deus, todas as vezes que a humanidade ultrapassou todos esses limites, Deus entrou em juízo com a humanidade. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com a cidade de Nínive,
Foi assim com os amonitas, foram assim com os moabitas, foi assim com os edomitas, e não será diferente também agora no tempo do fim, e nós somos avisados pela palavra de Deus. E para concluir, eu quero deixar o que está escrito o Senhor Jesus falando no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 15. Ele dá uma relação dos que ficarão de fora do reino de Deus. Lá em Mateus 4,17 ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aqui ele dá uma relação de uma categoria de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. Diz: ficarão de fora os cães. Os cães são os falsos obreiros, aqueles que iludem as pessoas pregando uma mentira, pregando um falso evangelho, que não é um evangelho genuíno, usam apenas o evangelho de Cristo, o nome do Senhor Jesus, para atrair para si multidões, mas para terem benefício próprio. Esses são os cães, os falsos obreiros. Também ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora também os que se prostituem, ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora os idólatras e ficarão de fora qualquer um que ama e comete a mentira. Palavras do Senhor Jesus. Primeiro passo: arrepender-se dos seus pecados. Tudo isso que está relatado aqui são pecados gravíssimos que a humanidade comete contra Deus e devem ser abandonados, entregar suas vidas a Jesus, confessar os seus pecados para ter o perdão de Deus e se tornar uma nova criatura. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.